Instrumentação industrial essencial. Capítulo 14. Medição de nível e interface. O livro encontra-se disponível no site abaixo. Nível é uma variável de processo industrial definida como a altura de uma substância líquida ou sólida dentro de um reservatório ou tanque. O nível é uma variável importante e é usada principalmente para avaliar o volume de estoque de materiais, evitar a fabricação de produtos em processos contínuos ou por batelada, manter a segurança operacional controlando o nível do produto dentro de certos limites. Os mecanismos de medição de nível podem ser indicadores e visores locais ou transmissores para indicação remota, registro ou controle. A especificação e a seleção de instrumentos de medição de nível, juntamente com os instrumentos de medição de vazão, é uma das tarefas das mais difíceis devido ao layout interno do tanque e das condições de processo como pressão, temperatura, corrosividade e outras. Tecnologias de medição de nível. Medidores de níveis usuais. Inclui os radares com e sem contato e o hidrostático por pressão diferencial, antigo porém bastante popular. Medidores de níveis especiais. Inclui os medidores nucleares, a laser e magnetoestrictivos, os quais são usados como alternativas em aplicações não atendidas por outras tecnologias. Medidores de nível ultrapassados ou limitados. Inclui os medidores por empuxo e por borbulhamento, os quais possuem alternativas mais eficientes. O medidor de ultrassônico não é totalmente ultrapassado. Devido ao baixo custo, ainda resiste ao tempo em aplicações limitadas ou pouco severas ou ainda como chaves de nível. Condições internas que afetam a medição de nível. Tanque pressurizado, sob vácuo, alta temperatura, presença de vapor e obstrução interna. Líquidos, com superfície agitada, com espuma, corrosivo, abrasivo, incrustante, condutivo, isolante ou perecível. Líquidos com vapores e espumas afetam medidores ultrassônicos e podem afetar em menor ou maior grau alguns tipos de radares, dependendo da potência transmitida e do modelo da antena. Líquidos com superfícies agitadas podem afetar todos os tipos de medidores. A medição de nível pode ser feita dentro de um tubo acalmador, nas quais as oscilações das superfícies do líquido são amortecidas. Líquidos sob vácuo podem afetar medidores por pressão hidrostática. Afetam também medidores ultrassônicos, os quais usam ondas acústicas que não se propagam no vácuo. Líquidos com obstruções dentro do tanque podem afetar medidores ultrassônicos e podem afetar medidores por radar sem contato em maior ou menor grau, dependendo do ângulo de abertura do feixe. Líquidos com altas pressões e temperaturas podem afetar todos os tipos de medidor, exceto o nuclear. Visores de nível. São indicadores locais nos quais o nível é observado através de um tubo ou janela contendo uma escola gradada para leitura. O material da janela pode ser vidro transparente para líquidos opacos ou vidro efetivo para líquidos transparentes. Visores transparentes de nível. Usados para visualizar líquidos opacos, escuros ou coloridos e podem ser tubulares ou planos. Armaduras metálicas são normalmente usadas na proteção do vidro contra choques mecânicos. Visores tubulares não suportam altas pressões e temperaturas e por isso são pouco usados na indústria, exceto em aplicações simples como tanque de água fria. Visores de vidro prismático refletivo são usados para líquidos transparentes ou sem cores e produzem uma coluna enegrecida devido à reflexão da luz na interface vidro-líquido. Visores de vidro prismático refletivo. A parte interna do vidro possui ranhuras prismáticas no sentido transversal ao visor com um ângulo de 90 graus. Os raios de luz são direcionados na direção normal à coluna do visor, que incide na interface vidro-fluido com inclinação de 45 graus. A coluna de água apresenta uma cor escura, sem iluminação, ao observador devido à reflexão total da luz ambiente pela interface vidro-líquido. O ângulo crítico da interface vidro-água é igual a 62 graus. A coluna de ar apresenta uma cor clara, iluminada, ao observador devido à reflação da luz ambiente pela interface vidro-gás. O ângulo crítico da interface vidro-gás é igual a 42 graus. Nível e interface por pressão hidrostática. Usa-se a pressão diferencial para inferir a medição do nível de uma coluna de líquido, por isso é chamada de medição de nível ΔP. A pressão diferencial é igual à altura da coluna hidrostática H vezes a densidade relativa. A densidade relativa é dada pela razão entre as densidades ou os pesos específicos do líquido e da água.
A rigor é necessário especificar as temperaturas bases do líquido e da água, porém em aplicações de nível as fórmulas aproximadas são adequadas. Medição hidrostática de nível em tanque não pressurizado. Usa-se um medidor de pressão manométrica ou um medidor de pressão diferencial com o lado L aberto para a atmosfera. O transmissor pode ser instalado abaixo da tomada de impulso, no mesmo nível da tomada de impulso ou acima da tomada de impulso. Nesse caso, requer o uso de um selo diafragma para impedir que uma certa quantidade de ar fique preso dentro do tubo durante a partida ou cada vez que o tanque fique vazio. Medição hidrostática de nível em tanque pressurizado. Use-se um medidor de pressão diferencial com as entradas interligadas às tomadas superior e inferior do tanque. Líquidos com vapor não condensável. Usa-se um tubo conhecido como perna seca na interligação entre o lado L do transmissor e a tomada superior do tanque. Líquidos com vapor condensável. Um tubo chamado de perna úmida é usado para a interligação do lado L do transmissor à tomada superior do tanque. Líquidos sem contato com o transmissor. Duas pernas seladas fazem interligações entre o transmissor e o tanque através de dois selos enchidos com fluido hidráulico. Medição hidrostática de nível por borbulhamento. Usa-se a contrapressão gerada pela injeção de um gás, ar ou nitrogênio, num tubo com extremidade mergulhada no líquido a ser medido. A pressão do gás injetada deve ser ligeiramente acima da máxima pressão hidrostática da coluna de líquido, visualizada através da liberação de bolhas na superfície do líquido. Desprezando-se a pequena perda de carga no tubo ocasionada pelo escoamento do gás, a contrapressão medida através do transmissor de pressão é uma réplica da pressão devido à coluna do líquido medido. Em geral, usa-se um regulador de vazão para garantir um escoamento razoavelmente independente do nível do líquido. Prós. Permite medir nível de fluidos sujos e lamas devido à purga contínua do gás. Pode medir a interface adicionando-se um segundo borbulhador. Contras. Consumo constante de ar. Pode entupir na falta de gás de purga. Medição da interface por pressão hidrostática. Numa mistura heterogênea de dois líquidos não miscíveis, água e óleo, por exemplo, o líquido mais leve fica na parte superior e o mais pesado na parte inferior. O nível do líquido pode ser feito através da pressão diferencial, desde que a distância entre as tomadas permaneça constante e a diferença entre a densidade dos líquidos não seja muito pequena. Medição da interface por pressão hidrostática. Num tanque convertedouro, a distância H1 mais H2 é mantida constante através de um convertedouro. O lado L do transmissor fica aberto para a atmosfera. Num tanque sem invertedouro, a distância H1 mais H2 é mantida constante através do nível controlado acima da tomada superior do tanque. O lado L do transmissor recebe a versão da coluna constante H0, contando apenas o fluido mais leve. Medição de nível e interface por empuxo. Na medição de nível, o flutuador está semi-submerso e a força de empuxo é igual ao peso específico do líquido vezes o volume deslocado. A força de empuxo é transmitida através de uma haste para o sensor. Na medição de interface, o flutuador está totalmente submerso e a força é a soma dos empuxos exercidos individualmente pelos dois fluidos. Medição capacitiva de nível em meios não condutivos. É efetuada através de uma haste capacitiva nua, sem revestimento. Uma das placas do capacitor é a haste metálica, a outra é a parede metálica do tanque, o dielétrico é o meio medido. À medida que o nível varia, o dielétrico varia alterando a capacitância haste-parede. Medição capacitiva de nível em meios condutivos. É efetuada através de uma haste capacitiva metálica revestida. Uma das placas do capacitor é a haste metálica interna ou revestimento. A outra é o meio líquido medido. O dielétrico é o material do revestimento. À medida que o nível varia, a área molhada da haste varia, alterando a capacitância haste-fluido. Medição capacitiva de nível em meios semicondutivos. Influência da condutividade do meio. Comportamento típico da geração da capacitância em função da condutividade K e da constante dielétrica sigma. Constante dielétrica é igual a 2, 20 e 80. Fluidos não condutivos, tipicamente abaixo de algumas unidades ou dezenas de microsiemens por centímetro. A capacitância depende da condutividade e da constante dielétrica do fluido. Fluidos condutivos, tipicamente acima de algumas dezenas de microsiemens por centímetro. A capacitância depende somente da constante dielétrica do revestimento da haste. Fluidos semicondutivos, faixa na qual pequenas variações de condutividade ocasionam grandes variações de capacitância. A transição é mais íngreme com líquidos de baixa constante dielétrica. Recomenda-se evitar o uso dessa tecnologia nessa faixa. Medição de nível por ultrassom. São usadas ondas acústicas com uma frequência da ordem de algumas dezenas a uma centena de kHz. As ondas acústicas precisam de meio físico molécula a molécula para se propagar, por isso não se propagam pelo vácuo. As ondas emitidas refletem na superfície do líquido e retornam para o sensor.
O nível é obtido através do tempo de trânsito e de retorno entre a antena e a superfície do líquido. Medição de nível por radar. Os radares para medição de nível são subdivididos em dois tipos: radar sem contato e radar por onda guiada, com contato com o fluido. Os radares sem contato são subdivididos em radares pulsado e radares contínuos. Refletividade de ondas de radar em superfícies dielétricas. A capacidade de refletir as frequências na faixa de radar em meios dielétricos depende da constante dielétrica K do líquido, também chamada de permissividade elétrica relativa, a qual é obtida pela razão entre as permissividades da substância e do ar. K igual a 10, aproximadamente 30% do sinal é refletido, sem dificuldade de se medir com radar. K igual a 4, aproximadamente 10% do sinal é refletido, relativamente fácil de se medir com radar. Constante dielétrica K igual a 2, aproximadamente 5% do sinal é refletido, pode apresentar alguma dificuldade de se medir com radar. O valor limiar de K para a medição de radar é em torno de 1,2. Grupos de constante dielétrica. A maior que 10, líquidos aquosos, bases ácidos diluídos. Entre 4 e 10, álcool, solvente orgânico e ácido concentrado. 1,9 a 4, hidrocarbonetos e petroquímicos. Medição de nível por radar pulsado. Os radares pulsados para medição de nível medem o tempo de trânsito entre o emissor e a superfície do líquido. São radares de baixo custo voltados para aplicações não severas com poucos ou nenhum vapor ou espuma. As ondas emitidas refletem na superfície do líquido e retornam para o sensor. Medição de nível por radar contínuo modulado em frequência. O emissor envia ondas eletromagnéticas em forma de varredura periódica de frequências que incidem sobre o alvo, refletem e retornam. O nível é medido pela diferença instantânea, batimento, entre as frequências de ida e de retorno. A diferença de frequência ΔF é proporcional ao nível. Os radares de frequência modulada são mais caros, porém podem medir níveis tanto de líquidos como de sólidos com incertezas de décimos de milímetros. Geradores de microondas eletromagnéticas. A potência das ondas eletromagnéticas em radares de nível são da ordem de miliwatts e são obtidas através de osciladores implementados com dispositivos semicondutores, como por exemplo os diodos de túnel. Em outras aplicações, como por exemplo um forno doméstico de microondas, exigem ondas com potências da ordem de quilowatts, cujos osciladores são implementados através de dispositivos dotados de cavidades ressonantes, tais como klystrons e magnetron. Tipos de antenas e radares de nível. Antena cone exige uma abertura de passagem maiores que o diâmetro nominal da antena, tipicamente entre 50 e 150 mm. Cone com janela de teflon, para fluidos com vapores corrosivos. A extremidade cônica pode escorrer uma eventual condensação dos vapores do fluido de processo. Haste dielétrica pode ser instalado através de uma abertura mínima em torno de 25 mm. Antena tipo gota, usada em radares de 26 MHz e acima. Antenas cone com lente dielétrica, usada em radares de 80 MHz e acima. A antena consiste em uma lente dielétrica biconvexa em série com um cone para reduzir o ângulo do feixe emitido. Polarização de ondas eletromagnéticas. Uma onda eletromagnética não polarizada é composta por um campo elétrico, um campo magnético perpendiculares entre si e a direção de propagação. Ondas eletromagnéticas com campo elétrico polarizado verticalmente ou simplesmente com polarização vertical se propagam com movimento senoidal. Ondas eletromagnéticas com polarização circular se propagam com movimento helicoidal. Reflexões de onda eletromagnética com polarização vertical. Uma onda eletromagnética faz um giro, a rigor de fase de 180 graus, cada vez que é refletida por um obstáculo. O sentido do giro, horário e anti-horário, se alterna a cada reflexão. Na polarização vertical, o campo elétrico é lançado pela antena, se propaga ao longo do percurso e, ao atingir a superfície do líquido, gira de 180 graus e retorna para a antena. Numa eventual segunda reflexão, não mostrada na figura, o giro de 180 graus seria no sentido contrário, não alterando o sentido vertical das ondas emitidas a retorno. A polarização vertical não consegue, portanto, identificar se houve uma ou mais reflexões. Reflexões de onda eletromagnética com polarização helicoidal. O vetor gira continuamente e muda o sentido de rotação cada vez que incide num obstáculo. Esse comportamento fornece um mecanismo de rejeição para falsos ecos. O vetor é lançado pela antena e se propaga ao longo do percurso girando no sentido horário, incide na superfície do líquido, inverte o sentido de rotação e retorna para a antena
girando em sentido contrário ao lançamento. Polarização helicoidal com duas reflexões. O vetor é lançado pela antena no sentido horário. Se desloca ao longo do percurso e, ao atingir a superfície do líquido, inverte o sentido de rotação e, ao atingir a parede do tanque, inverte mais uma vez o sentido de rotação, voltando para a antena, girando no mesmo sentido. Largura do feixe de ondas em antenas e radares de nível. A largura do feixe varia com o tipo e o tamanho da antena e com a frequência. Para a correta operação, é necessário saber a distância e interferência dos elementos internos ao tanque. Abertura, bandas e aberturas típicas para 110 GHz, 26 GHz, 80 GHz e 120 a 140 GHz. Pequeno guia genérico de seleção da antena em função da constante dielétrica, agitação da superfície do fluido e formato do fundo do tanque. Guias específicos de seleção da antena são fornecidos na literatura do fabricante. Líquidos com baixa constante dielétrica não podem ser usados em tanques com fundo plano. O sinal refletido no fundo retorna na direção da antena, enquanto que no fundo arredondado se reflete em outras direções. Constante dielétrica maior que 10, de 4 a 10, de 2.5 a 4 e de 1.4 a 2.5. Medição de nível por radar de onda guiada. O sinal de radar se propaga através de um haste e é refletido ao atingir a superfície do líquido. O nível é medido pelo tempo de trânsito do sinal. Tipos de haste de radar por onda guiada. Haste simples. As linhas de campo se estendem em torno da haste e delimitam o espaço mínimo de montagem. São aplicados a líquidos sujos e incrustantes. Haste dupla. As linhas de campo se estendem para fora dos limites das hastes e delimitam o espaço mínimo de montagem. São aplicados a líquidos razoavelmente sujos e incrustantes. Haste coaxial. As linhas de campo são confinadas pela capa externa da haste e podem ser montadas em um espaço do tamanho do seu diâmetro. São aplicados a líquidos limpos e não incrustantes. Devido à sua rigidez, são limitados a alguns metros de comprimento. Transmissores magnetoestrictivos. Magnetoestricção é o efeito que ocorre em alguns materiais ferromagnéticos, os quais alteram suas dimensões na presença de um campo magnético. Nesses materiais também ocorre a magnetoestricção inversa, na qual uma deformação mecânica altera a permeabilidade magnética local, também conhecida como efeito Villari. O medidor de nível é composto por uma haste de material magnetoestrictivo usada como guia de uma boia contendo um ímã. Princípio de funcionamento. No topo da haste é injetado periodicamente um pulso de corrente girando um campo magnético, que se propaga haste abaixo até colidir com o campo do ímã dentro da boia. A interação entre os dois campos gera um terceiro que induz um pulso de torção, efeito Wiedemann, que se propaga hacia acima com a velocidade ultrassônica. O intervalo de tempo entre o lançamento do pulso de corrente e o retorno do pulso de torção mede a posição da boia, portanto, o nível do líquido. A deformação produzida altera a permeabilidade magnética local, efeito Villari, e induz um pulso de tensão numa bobina não mostrada na figura, detectando a chegada do pulso de torção no topo da haste. Transmissores de nível a laser medem o tempo de trânsito entre o emissor e o receptor e a superfície do líquido ou sólido. Funcionam por ondas eletromagnéticas de modo semelhante aos medidores por radar. A diferença principal, porém, é a frequência de operação, que no radar é da ordem de GHz e no laser é da ordem de THz. Seu feixe possui um ângulo de aproximadamente 0,3 graus, o que permite a medição em tanques altos com pequenos espaços entre obstruções. São adequados para medir níveis de sólidos e lamas, bem como líquidos opacos como leite, estireno líquido e outros, com a presença de vapor e espuma. Transmissores de nível nucleônicos. Uma radiação gama passa através das paredes do tanque e é atenuada pelo fluido do processo. A intensidade da radiação gama que chega ao detetor é inversamente proporcional ao nível da substância. A absorção do raio gama pelas paredes são constantes e podem ser compensadas. Voltados para aplicações com altas pressões e ou altas temperaturas, bem como para materiais tóxicos ou corrosivos, nos quais as outras técnicas de medição são impraticáveis. Chaves de nível. São dispositivos usados para detectar um ponto específico da altura da coluna de fluido de um tanque. São em geral usados para alarme de nível baixo, alto ou como controle discreto de bombas e válvulas, ou ainda como proteção em caso de falha do medidor contínuo para evitar que o conteúdo do tanque derrame ou ultrapasse um determinado valor. São em geral instaladas na lateral de tanques e existem mais de uma dezena de tipos. As mais comuns podem ser divididas em duas classes: eletromecânicas e eletrônicas, por vibração, ultrassom e microondas. Chaves de nível eletromecânicas. Têm uma construção simples e funcionam com uma grande variedade de líquidos e sólidos, porém possuem pares móveis e operam somente a baixas pressões.
Tipo boia, uma esfera oca que flutua por empuxo sobre um líquido. Quando o nível sobe, um braço mecânico acoplado à boia aciona o interruptor. Tipo boias rotativas, para materiais granulados, pós e grãos. A qual é composta por um motor síncrono de baixa potência. O torque e o consumo da corrente detetam o nível. Chaves de nível eletrônicas são caracterizadas pela ausência de partes móveis. Chave de nível por garfo vibrante consiste em uma ou duas hastes flexíveis acionadas por um material piezoelétrico que vibra em ressonância. A presença do meio é detectada pelo decréscimo da frequência de ressonância quando a haste entra em contato com um meio mais denso. São compactas, podem ser montadas em qualquer posição, podendo, porém, ser afetadas por substâncias inconstantes rígidas. Chave de nível ultrassônica possui um emissor e um receptor separado por um espaço. Atua pela atonação da energia quando o meio medido preenche esse espaço ou entra. Chave de nível por microondas consiste de um transmissor e um receptor instalados em lados opostos das laterais de um tanque não metálico. A presença do meio é detectada pela atenuação da energia. Materiais não metálicos, como plásticos e fibra de vidro, em geral são transparentes às frequências de microondas, e por isso essas chaves podem ser instaladas externamente às paredes de tanques não metálicos. Referência: leitura adicional recomendada.